Irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe. Mais essa escola bíblica dominical, mais esta manhã abençoada que o Senhor preparou para nós, né? Vamos dar início, vamos louvar o Senhor, vamos agradecer a Deus, vamos orar, dando início, esperando os irmãos se achegarem aí, compartilhe o vídeo, mais vidas assistirem, quanto mais vidas serem alcançadas, melhor é, né? Em nome de Jesus, então que o Senhor nos abençoe nesta manhã, o Senhor nos dê graça em tudo, o nome dele seja engrandecido, amém? Vamos aguardar uns minutinhos aí, vamos orar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar então. Pai Santo, obrigado, Pai. Obrigado por mais esta manhã. Obrigado por mais esta escola bíblica. Obrigado, Pai, pela comunhão que temos contigo, pela comunhão que temos no seu sangue, Senhor. Tua palavra fala, Senhor, se andarmos na luz, como na luz o Senhor está. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Obrigado, Senhor. Ainda que virtualmente, Senhor, queremos, ó Deus, compartilhar a fé, compartilhar a palavra. Ó Deus, alcança os corações, em nome de Jesus, ó Pai. Queremos, ó Deus, desejar mais de Ti e Te pedir, Senhor, dá-nos esse desejo, dá-nos, ó Pai amado, esta vontade. Toca, Senhor, e façamos a Tua vontade, pois esta é a Tua vontade, Senhor. Nós Te conheçamos e prossigamos em Te conhecer. Nos abençoa a igreja, Teu povo, os que se achegam a este lugar, a esta sala, a este momento de escola bíblica. Fala aos nossos corações, Espírito Santo, dirige as nossas vidas e nos abençoa em nome de Jesus. Nós Te adoramos, nós Te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Bem, irmãos, vamos dar início então. Nós paramos aí semana passada, nós falamos sobre as perseguições da igreja. A igreja sofreu em vários momentos aí perseguições, muitas situações aí se levantaram contra a igreja, mas a igreja tem resistido esses 2000 anos, a igreja tem se fortalecido, a igreja tem sido abençoada, a igreja tem sido guardada, livrada, o Senhor tem livrado a igreja, porque o próprio Senhor Jesus deu uma promessa, e o Senhor é fiel nas suas promessas. Tudo que o Senhor diz, Ele cumpre. Então Ele diz, o Senhor Jesus, Ele fala em Mateus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Então Ele fala que sobre a rocha estaria edificada a igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam. Então essa verdade, amados irmãos, tem aí chegado até nós. Essa verdade tem conservado a igreja, tem conservado o povo de Deus, e estamos aqui, século 21, para contar a história de algumas coisas que aconteceram no passado. Hoje nós vamos falar do ano 313 até o ano 500, aproximadamente o ano 500. Então nós vamos falar aí do Constantino, tomando poder, aí, entrando aí como um imperador romano. Algumas mudanças aconteceram, e nós vamos ver algumas coisas importantes. Bem, irmãos, então nos acompanhe aí, esteja com a tua Bíblia na mão aí, vamos ler alguns versículos. Vamos começar agora lendo um versículo que está em 2 João, segunda carta do apóstolo João, segunda carta do apóstolo João, versículo 7. 2 João, versículo 7. São 13 versículos, não tem nem capítulo, né? Versículo 7 da 2 João, é o menor livro da Bíblia.
já até caiu em perguntas para ganhar livro, né? Inclusive, vai ser sorteado um livro hoje. No final, nós vamos ter o sorteio de um livro, um livro muito bom, do Tiago e da Priscila Borba. Então, você aí que acertar a pergunta no final aí vai ganhar esse livro. Então, participe aí dessa escola bíblica e tenha a chance aí de ganhar um livro aí no final. Amém? Em nome de Jesus, vou falar para você novamente compartilhar o vídeo. Compartilha para que mais pessoas possam assistir. Se um compartilha, irmãos, alcança 50. Se 10 compartilham, alcança 500. Então é esse números aí que a gente precisa tentar. Então quanto mais pessoas participarem aí compartilhando, só apertar ali no canto inferior direito, ali tem o compartilhar. Apertou ali, você põe ali no público, compartilhar no público, aí muitas pessoas vão assistir, vão entrar nessa sala também. Você pode abrir uma sala também, mas aí não vão aparecer aqui. Mas enfim, que o Senhor seja louvado em tudo. Amém? Todos aí de posse da Bíblia, 2 João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, essa palavra que João entregou à igreja da época dele e também se estende a nós, a igreja do século XXI. Amém, amados irmãos? Então, essa batalha que João já estava enfrentando ali no final do primeiro século, no ano 90, aproximadamente ali, 80, 90, João escreve alertando que haviam muitos que estavam combatendo a igreja, combatendo com heresias. Então nós falamos que eram 3 perseguições que a igreja sofria: da fé judaica, da religião judaica, dos imperadores romanos e das heresias. E hoje nós vamos falar sobre essa perseguição que a igreja sofria, a heresia. E por que a heresia era mais difícil contra a igreja? Porque nascia na própria igreja, nascia no próprio seio da igreja. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, que aconteceu aí nesse tempo. Bem, irmãos? Então, vou passar uma tela aqui, mostrar de tempo em tempo, vou mostrar a tela para os irmãos. Então nós estamos aí no ano 313. A história da igreja, as heresias e o posicionamento da igreja. Nós vamos falar de 2 heresias principais ali que aconteceram. Houveram outras, mas essas 2 principais. Uma foi lançada por Ário e a outra que foi lançada por Pelágio. Mas graças a Deus, Deus levantava homens cheios do Espírito Santo, com ousadia para debater, para combater essas heresias. Então, para debater ali contra Ário, Deus levantou Atanásio, e para combater Pelágio, Deus levantou Agostinho. Então nós vamos falar um pouco sobre isso nesta manhã. Então acompanha aí, em nome de Jesus, vamos falar coisas importantes aí, amados irmãos. Falar coisas que o Senhor deixou da história aí para nós sermos abençoados em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus para os irmãos que estão entrando aí, Cada vida aí, colocando paz do Senhor, bom dia. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus,
Quero só passar para a tela da frente aqui, a gente continuar nosso... Então essa história, a história da igreja, nós vamos ver aí alguns pontos importantes. Olha que frase foi escrita aí no primeiro século, foi dita no primeiro século, uma frase muito importante dita por Tertuliano. O sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Olha que frase poderosa, irmãos. Tertuliano era um dos pais da igreja, era um dos estudiosos. Tertuliano era teólogo, ele era escritor, ele era jurista, né? Era um homem aí bem instruído, e ele disse essa frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque quanto mais a igreja sofria, quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais havia ali os mártires sofrendo ali, com a própria vida ali, confessando a sua fé, publicando a sua fé, entregando-se ali com a própria vida, a igreja crescia, a igreja se desenvolvia, a igreja aumentava. E qual era a diferença dessa igreja do primeiro século, do segundo, para o terceiro, do quarto? Porque no primeiro, segundo e terceiro século, irmãos, estava arriscando a própria vida quem era cristão. Os cristãos, eles arriscavam a própria vida, eles cultuavam a Deus, tinham a sua fé, uma fé firme, fundamentada. Então eles buscavam a Deus ali arriscando a sua própria vida, eles se escondiam, tinham que fazer os seus cultos ali escondidos muitas vezes. Então no ano 313, Constantino se converte, nós falamos semana passada, que ele saiu numa batalha, saiu para uma batalha, e ele viu que a batalha ia ser perdida, seus comandantes ali falaram que iam perder a batalha. Então ali Constantino teve ali uma visão, teve uma visão no céu, e eram duas letras ali, uma insígnia, e ele viu então uma palavra escrita: sobre essa insígnia vencerás. Então ele pinta todos os seus armamentos com esta insígnia, ele coloca nos seus escudos e ele vence essa batalha. Essa batalha estava praticamente perdida, então ele entende que ali Deus estava falando com ele, Deus estava dando uma visão, essas duas letras, que é Ki e Rho, duas letras gregas, que eram ali a palavra Christos, Christos, palavra grega, que é o Ki e o Rho. Então ele entendeu ali que Deus estava chamando ele, então ele se converte ao cristianismo, e traz um edito para que todas as pessoas pudessem cultuar a Deus livremente. Acabou-se as perseguições, acabou-se ali o sofrimento da igreja, entre aspas, E ali então eles estavam vivendo um novo tempo. Agora o imperador era cristão, se dizia cristão, então as pessoas que antes se convertiam e arriscavam a sua própria vida, tinham que cultuar a Deus escondido. Agora o Estado está beneficiando então os cristãos, ou está dando legalidade ali para que os cristãos não fossem mais perseguidos. Então agora todo mundo era cristão, todos se convertiam, todos ali se diziam cristãos. Todos se diziam cristãos, porque até antes disso, para algum cristão ter um benefício, ele precisava ter ali o libelo. O libelo era um tratado que só tinha o libelo aquele que fazia sacrifícios ao imperador. Mas agora o jogo inverteu. Depois de 313, Constantino declarando que era cristão e que o império era cristão, então agora as pessoas
se tornavam cristãs ou se faziam cristãs, para quê? Para também ter o aval do governo, para ter o aval do imperador. Então agora havia essa diferença entre a igreja do século I, II e III e agora a igreja do século IV. Né? Então o que aconteceu ali naquele tempo? Havia muitos cristãos nominais. Não era o cristão como era o do século I, do século II. Não é como o século II aqui de Tertuliano, que ele fala o sangue dos mártires é a semente da igreja, que as pessoas morriam, né? Eram queimadas, crucificadas, lançadas aos leões e não negavam sua fé. Mas agora, no século IV, as pessoas era chique falar que era cristão, porque o império é cristão, né? O imperador é cristão, então agora nós somos cristãos, independentes se eles tinham um aprofundamento ali com Cristo, um relacionamento pessoal com o Senhor. Né? Então virou o tempo dos cristãos nominais. Né? Será que não é assim também hoje no Brasil? O último censo diz que 53 milhões de cristãos no Brasil. 53 milhões. O censo foi, acho que 2010. Não me lembro que ano que foi o censo. 53 milhões de cristãos. E o Brasil nessa situação, 53 milhões de cristãos e o Brasil passando pelo que está passando, irmãos. O que os irmãos acham disso? É para se pensar. Então era aquilo que estava acontecendo ali no século IV. Havia muitos cristãos nominais, só para fazer uma pose para o imperador romano, para Constantino, né? Mas certamente haviam também ali os cristãos verdadeiros, os cristãos que não dependiam desse edito, desse decreto, mas eram cristãos que estavam dispostos ali a viver sua vida a despeito de qualquer outra coisa. Então era esse tempo. Então Tertuliano é esse homem aí tão importante ali no segundo século. Tertuliano foi um homem, ele diz a história que ele escreveu aí mais de 1000 palavras latim. Ele que formou as palavras. Ele formou a palavra. Tem uma palavra que a gente usa até hoje, que foi Tertuliano que inventou. Que inventou não, que fez, né? Na língua latina ali, no latim. Você sabe qual palavra é essa? Essa é uma boa pergunta para ganhar o livro, hein? É a palavra trindade. Né? Todas essas palavras, quase 1000 palavras que Tertuliano aí fez para a língua, para o latim, uma delas era o trindade. Tem outras tantas, verbos, substantivos, adjetivos, foi esse Tertuliano aí que fez. Então era um homem muito importante e ele disse isso aí, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Né? Tertuliano aí disse no ano 150, 160 depois de Cristo. Amém? Mais uma tela ali, irmãos. Então, os 3 principais ataques contra a igreja. Já falamos sobre isso um pouco semana passada. Quais eram os 3 principais ataques? Primeiro, ataque intelectual, né? Ataques intelectuais contra a igreja. Judeus e pagãos, né? Então, nós sabemos que a igreja ali, nos primeiros séculos, era uma igreja simples, que não tinha muito instruído, exceto Paulo, né? Mas não tinha muita instrução. Pedro, João, André, pescadores. Então, os judeus, pagãos, eles usavam esses ataques intelectuais contra a igreja. Eles usavam essas estratégias para afligir a igreja, para trazer sobre a igreja peso, para trazer sobre a igreja condenação. Mas a igreja venceu esses ataques intelectuais pelos judeus e pelos pagãos.
Depois os ataques físicos, né? A igreja sofreu duros ataques físicos pelo Império Romano, né? Nós vimos semana passada quantos imperadores, né? Principalmente ali Décio, Diocleciano, né? Os dois aí mais imperadores aí que mais arrasaram aí com a igreja, né? Foram ataques físicos contra a igreja. E depois, terceiro, ataques espirituais, heresias no seio da igreja, heresias que nasciam na própria igreja, irmãos. Heresias que nos ensinos, nos estudos, abriam ali as mentes para outras coisas e iam, os irmãos inventavam coisas mirabolantes e a igreja sofria muito com isso também, né? E qual a diferença dos três, né? A diferença é que o terceiro nascia na própria igreja, né? de, de homens ali que eram pessoas importantes, né? Nós vamos ver duas principais. Nós vamos falar sobre duas principais, que é o arianismo e o pelagianismo. Essas duas principais heresias que nasceram ali, né, meus irmãos, depois dessa situação aí de Constantino, né? Então, essa legalidade que o imperador deu, né, essa abertura, então todas as pessoas ali falavam, faziam, se convertiam, entre aspas, né, para ter ali uma certa liberdade, para ter um certo apoio do governo. Então aconteceu essas coisas aí, né, depois desse edito de Constantino. Em parte foi bom porque a igreja deixou de sofrer o que sofria, as perseguições, né, esses ataques físicos, né, não cessou completamente, mas diminuiu bastante, né, diminuiu, quase que se extinguiu. Mas, por outro lado, a igreja já não era tão pura como era no primeiro e segundo século, porque para ser cristão, ele sabia de uma coisa, ele ia perder os seus bens, perder sua família, talvez, perder os seus bens, perder sua posição, perder tudo. Mas agora não. Agora tem o apoio do governo, tem o apoio do imperador. Então era essa situação que estava acontecendo ali. Vamos para mais uma tela. Então tinha a ortodoxia versus heresias, né? Então era essa disputa da igreja ali no quarto século. Era essa disputa que havia ali, irmãos, por manter a ortodoxia e as heresias que estavam invadindo a igreja. O que é ortodoxia? Então, ortodoxia é a palavra que vem do grego hortos. Hortos que significa reta, reto, né? E doxa que é a opinião. Então, ortodoxia é uma opinião reta, uma opinião reta, quer dizer, reta não segundo o pensamento do homem, mas uma opinião reta segundo as escrituras. Então, essa é a ortodoxia. Que daí vem então a palavra crença correta. Vamos ler lá em 2 Timóteo 3,16. O que a palavra de Deus diz aqui? 2 Timóteo 3,16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então isso aqui é uma ortodoxia, Toda a escritura é divina, é divinamente inspirada
e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Né? Então, a instrução em justiça só pode vir pela ortodoxia, quer dizer, pela reta compreensão, pela reta opinião, pela palavra de Deus, pela escritura, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Né? E heresia? Heresia é o contrário, né? É o oposto da ortodoxia. Heresia é um ensinamento contrário a uma verdade fundamental da Bíblia. Né? É o que a Bíblia chama de falsa doutrina, um ensinamento errado. Então vamos ver lá, 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, 3 a 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas dos homens corruptos de entendimento privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande o ganho a piedade com contentamento. Então, Paulo instrui Timóteo, né, tanto a se manter na ortodoxia, quanto a fugir das heresias. Então, esse era o aconselhamento de Paulo ao jovem Timóteo, ao rapaz que estava ali prestes a ficar aí no lugar de Paulo. Então ele estava sendo instruído a permanecer na ortodoxia, na fé fundamental da Bíblia, que Cristo Jesus é o Senhor, que Jesus Cristo veio em carne. Nós lemos lá em 2 João, né, porque já no primeiro século João estava batalhando contra os gnósticos, né, os gnósticos que não aceitavam que Jesus tinha vindo em carne. Depois, agora, a igreja está batalhando contra mais duas heresias fortes ali no meio da igreja. Nós vamos ver sobre elas na próxima tela. Então, a batalha que havia. Então, Paulo aqui também alerta Timóteo, já no primeiro século, contra algumas coisas que já existiam ali, né? Principalmente o gnosticismo, né? E depois, mais para frente, outras heresias. Então, vamos para mais uma tela aí. Então, aí, ortodoxia e heresia, né? Então, as heresias eram o gnosticismo. O gnosticismo ali já no primeiro século, né? João batalhou bastante contra esse pensamento. Falamos semana passada um pouco dele, o que é o gnóstico, né? O gnóstico, eles diziam que eles tinham um conhecimento superior, né? Eles tinham um conhecimento que outros, os simples, não tinham, né? Então eles usavam essa estratégia aí, né? Lembra que eu falei que os judeus e os pagãos, eles vinham com ataques intelectuais contra a igreja? Então os gnósticos, eles vinham com nessa linha, davam ênfase aí. Então eles diziam que tinham um conhecimento superior, e eles negavam aí Jesus como carne, né, como homem, tantas outras coisas que eles ali pregavam, né? Marcionismo, Marcion, que era um gnóstico, mas ele também ia mais fundo do que o gnosticismo. Ele fez o seu próprio cânon, ele excluiu muitas partes da Bíblia, ele só acreditava no que Paulo dizia, mas não nas 13 cartas. Ele, em algumas partes que Paulo falava, ele acreditava, e o resto ele excluía tudo, né? Ele tinha uma Bíblia picotada, uma Bíblia
em partes ali, né? E o montanismo, também uma outra heresia aí que veio no meio da igreja, né? Que dava muito ênfase ao Espírito Santo. Então o montanismo ali, muito ênfase a esses, né, a essas coisas que hoje muitas vezes nós vemos aí, sincretismo, essas coisas que nós vemos hoje aí, montanismo aí também enveredou para esse caminho aí. Então, amados irmãos, precisamos estar atentos a estas coisas, porque muitas dessas coisas existem hoje ainda no mundo. Precisamos estar atentos, firmados na palavra de Deus, para não sermos enganados e permanecermos na ortodoxia. E que o Senhor nos livre das heresias, em nome de Jesus. Qual era o desafio da ortodoxia? Estabelecer a fé, né? Estabelecer a fé fundamental. Quem é Cristo? Quem é o Deus eterno? Quem é o Espírito Santo? Qual é o papel? Qual é a obra deles? O dele, né? Qual é a obra de Deus em nós, através do Filho, do resgate, do convencimento, através do Espírito Santo, enfim, manter o mistério. Não é um mistério, irmãos, um mistério assim que ninguém pode decifrar, não. Manter o mistério é aquilo que Deus fez. Paulo fala sobre isso, né? Que Cristo foi revelado, o mistério que estava escondido foi revelado em Cristo. Foi revelado, foi trazido. Então, o mistério que foi revelado. E os gnósticos, Marcion, Montano, esses aí, eles iam além. Eles queriam mistificar tudo era mistificado. Misticismo, tudo. Então, amados irmãos, não tenha nada disso. A igreja batalhava contra essas heresias, batalhava contra essas, se levantava a defesa da fé. Para essas defesas da fé, houveram alguns concílios, alguns concílios. O primeiro concílio, que houve, está na Bíblia, né? Lá em Atos 15, Atos 15 nós vamos ver, se a gente abrir a sua Bíblia aí, você vai ver o primeiro concílio que teve ali da igreja. Atos 15, vai ver ali acerca das questões mosaicas. Então, a primeira assembleia ali em Jerusalém, a questão dos gentios, né? Então, isso aí foi decidido num concílio. Se você vê o capítulo 15 aí, depois você dá uma lida, você vai ver que ali os apóstolos se juntaram para decidirem ali o que vão fazer dos gentios. Os gentios precisam circuncidar, os gentios precisam guardar o sábado, os gentios precisam fazer todos esses rituais que foram dados aos judeus. Foi decidido que não. Algumas coisas foram colocadas, algumas coisas foram decididas. Então foi um concílio, o primeiro concílio. Depois teve o concílio de Nicéia, em 325, que foi feito ali por quem? Por Constantino. Por Constantino. Constantino convocou esse concílio. Então, como ele tinha ali o poder na sua mão, e como ele era cristão, e ele influenciava, então ele trouxe esse concílio aí em 325, quarto século, para debaterem uma heresia. Para debaterem uma heresia. A heresia de quem? A heresia de Ário. Nós vamos ver na próxima tela. E o terceiro concílio foi o de Calcedônia, em 451. Também uma outra heresia foi combatida nesse concílio. No de 325, a divindade de Cristo. Ele é Deus, foi estabelecido nesse concílio. E no concílio da Calcedônia, Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo. Então, eram duas heresias que estavam ali dizendo que Cristo não era Deus e que Cristo
não era homem, não veio como homem, ou ele era só homem. Então, esses debates que houveram aí na igreja no ano de 325 e 451. Vamos para a próxima tela aqui. Então, com tantas heresias, irmãos, com tantas coisas que estavam acontecendo, com tantas situações, o que estava acontecendo ali? Eles estavam fazendo então o quê? O cânon, estavam estabelecendo o cânon, e Atanásio, ele tinha essa lista, ele foi compilando aí a Bíblia como é hoje, esses 66 livros que nós temos hoje na nossa mão, que foram aí estabelecidos aí, como palavra inspirada, como nós vimos lá em Timóteo, a escritura é inspirada, toda a escritura é inspirada, toda a palavra de Deus é inspirada, é Deus falando conosco, é Deus trazendo a revelação de Deus através das escrituras. Então, foi estabelecido ali o cânon, esses 66 livros. Existiam outros livros, os apócrifos, mas foi estabelecido aqui então esse livro que nós temos hoje na nossa mão, aí, 66 livros da Bíblia. Próxima tela, vamos falar sobre a primeira heresia que houve, arianismo. Arianismo, irmãos, era uma filosofia, uma linha filosófica, pensamento, que circulava principalmente nos primeiros séculos da igreja, da era cristã, e consistiu na negação da consubstanciação, ou seja, Jesus e Deus Pai não seriam a mesma pessoa, segundo tal teoria. O arianismo afirmava que há apenas um Deus e que esse não seria Jesus. Jesus é filho de Deus e não o próprio Deus para os adeptos do arianismo. Seria um ser superior, seria superior ao homem, mas não Deus. O Cristo é considerado, por essa linha de pensamento, uma criatura elevada, por ser filho de Deus, mas apenas criatura. Essa doutrina foi sugerida no século IV depois de Cristo pelo teólogo Arius, Por isso que era arianismo, por causa desse teólogo aí que estabeleceu isso aí. Nós vimos aqui no Romanos 9, irmãos, Romanos 9, 5, olha que Paulo fala sobre Cristo. O apóstolo Paulo fala assim, 9, 5 de Romanos, falando de Cristo, falando ali dos israelitas, ele fala assim, dos quais somos pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então só isso aqui, irmão, só esse versículo aqui, não precisa de outros. Só esse aqui já caía por terra, esse arianismo aí, Esse pensamento de Arius. Então ele disse que Jesus era uma criatura, Jesus era criatura, foi criado em certo momento por Deus Pai. Não é isso que Deus fala nas Escrituras, Fala que Cristo é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então já caía por terra aí. Então Deus levanta Atanásio para defender a fé cristã, para ser ali um apologista, Aquele que ia defender a igreja e ali se levantar contra essa falsa doutrina que é uma heresia. Então, Atanásio de Alexandria, considerado doutor da igreja cristã, foi o principal e mais corajoso combatente da heresia presente no arianismo. Sua defesa da divindade de Jesus se resume na seguinte frase: Deus é Pai apenas porque é o Pai do Filho. Assim, o Filho não teria começo e o Pai estaria com o Filho eternamente.
Portanto, o Filho seria o Filho eterno do Pai e o Pai eterno do Filho. Então essa era a frase de Atanásio, conhecida frase de Atanásio aí, para defender essa crença, essa verdade das Escrituras. Né? Que o Pai, Jesus mesmo disse, eu e o Pai somos um. Jesus fala para Filipe, há tanto tempo estás comigo, Filipe, não tem visto o Pai? Então, amados irmãos, eram heresias que surgiam e que combatiam ali a palavra totalmente fora da visão bíblica. Então, o Senhor levantava os homens de Deus ali para combater essas heresias. Então, através do Concílio de Nicéia, o pensamento diário foi rebatido e depois de aproximadamente um século de discussões, olha, levou 100 anos para essa discussão chegar numa decisão. Depois de um século de discussões, o arianismo foi declarado pela Igreja como heresia e seus pensamentos dissidentes da doutrina cristã. Então, Atanásio foi uma coluna, irmãos, em ousadia, o combatente mais corajoso desta heresia, que se estabeleceu ali no século IV e que até hoje é visto aí, meus irmãos, no mundo. E depois surgiu uma outra heresia, conhecida como pelagianismo. Essa heresia ficou conhecida como a doutrina herética formulada por Pelágio, um monge britânico que viveu entre os séculos 4 e 5 depois de Cristo. Então, o pelagianismo nega especialmente a verdade acerca do pecado original. A doutrina pelagiana foi condenada como heresia pela Igreja em diversos concílios. Ele era um monge britânico que nasceu no século IV depois de Cristo e aproximadamente em 405 depois de Cristo ele foi para Roma, depois partiu para o norte da África, ali em Alexandria. Pelágio se propôs a refutar as doutrinas ensinadas por Agostinho, bispo de Hipona, que naquela altura o Agostinho já era uma figura proeminente dentro da igreja. E Pelágio foi considerado culpado de heresia pelo bispo de Roma em 418 depois de Cristo. Então o que o Pelágio afirmava? Ele afirmava que a queda de Adão não afetou os homens. Ele afirmava que só Adão foi afetado e que os homens depois de Adão, os homens que nasceram depois de Adão eram livres para fazer o que bem entendesse. Eram livres para ou aceitar ou para negar a salvação, para aceitar ou para rejeitar, porque eles não foram afetados com o pecado de Adão. Então era uma heresia das mais cabeludas. E ele pegava um texto da Bíblia, irmãos, como eu disse, as heresias surgiam, vou voltar a telinha aqui para falar com os irmãos. Então as heresias surgiam ali do próprio seio da igreja. Então Pelágio pegava um versículo isolado, ele falava assim, o pecado do pai não passará para o filho, nem o pecado do filho passará para o pai. Então ele pegava esse versículo isolado e montava toda a sua heresia. Ele dizia, não, então, sendo assim, então Adão não passou para os filhos o pecado dele. Então ele não via todo o contexto. Tem alguém que diz, que um texto sem contexto é pretexto para heresia. E é verdade mesmo. Então, Pelágio foi aí um herético aí do século V, e foi debatido. Foi debatido por quem? Nada mais, nada menos do que Agostinho, Santo Agostinho aí, Ele foi um defensor da doutrina da graça. Então, irmãos, essa heresia de Pelágio, essa heresia aí, talvez fale assim, mas não é tão pequena, Mas quando nós dizemos que o que Adão fez não afetou a raça humana, isso abre para muitas coisas. Então, só isso já era uma heresia grave, mas o que decorria disso era muito mais grave ainda. Então a igreja foi duramente ali
combatida aí com essa heresia. A igreja foi perseguida por causa disso, né? Foi afrontada por causa disso. E até hoje, irmãos, há alguns que defendam aí essa doutrina, alguns que defendem esse pelagianismo, não pelagianismo aberto, mas hoje existe um semi-pelagiano, né? Existe um semi-pelagiano que diz, não, o homem foi verdadeiramente afetado pela queda de Adão, sim, foi afetado, mas o homem é livre, né? Ele é livre para decidir, ele é livre para decidir se quer Deus ou não. Então, algumas coisas que até hoje existem e precisamos estar atentos a muitas coisas aí em nome de Jesus. E quem defendeu então foi Agostinho, né? Agostinho foi um defensor aí dessa heresia, lutou contra a heresia, né? Foi um defensor da fé cristã, um resgate das doutrinas da graça, no ano 430. Então, Agostinho nasceu em 354, né? Embora tenha nascido num lar cristão, ele viveu uma vida dissoluta antes da sua conversão. Ele era um homem, meus irmãos, pensa num homem que vivia no lamaçal, era esse Agostinho. E geralmente, irmãos, né, dizem os escritos aí que Agostinho com 14 anos já tinha um filho. Então ele era muito promíscuo, muito afastado do Senhor, apesar de ser de uma família cristã. Mas foi um cara que mais se aprofundou nas questões da graça. Depois do apóstolo Paulo, Agostinho foi o que mais mergulhou nas questões da doutrina da graça, né? E ele combateu duramente o Pelágio. Duramente o Pelágio, porque Pelágio, falando que só Adão foi afetado, então ele excluía a graça. Então ele excluía a graça. Quando o homem fala que nós não fomos afetados pela queda de Adão, a graça é imediatamente excluída, né? Porque a graça só é graça quando o homem recebe um favor sem merecer. Então, quando nós dizemos que Adão caiu e todos foram afetados, então quando agora o Senhor alcança as nossas vidas, isso foi por graça. Então, em Pelágio, a graça era mérito. Então, o homem fazia as coisas boas, então Deus via isso, então aplicava a graça. Então, a graça já não era graça. Então, Agostinho, talvez por ter essa vida tão dissoluta, essa vida tão longe de Deus, ele se mergulhou na graça de tal forma que ele foi ali alguém que trouxe ali as doutrinas da graça novamente, no século V ali, e debateu essa heresia tão forte aí desse século, né? Então, geralmente assim, amados irmãos, né? Uma pessoa, um que era monge, né? No tempo do monasticismo, né? Tempo do monasticismo, que as pessoas falam para se santificar, elas precisam se excluir da sociedade, se excluir da comunhão, se excluir das pessoas, vão um monastério, vão virar um monge. Então, o Pelágio era um desses, e traz uma heresia tão cabeluda dessa, e graças a Deus, Deus levanta aí Agostinho para defender, para se levantar aí contra essa falsa doutrina e ser um valente. Então, Agostinho foi esse homem, né? Então, ele se converteu aí à fé cristã em 386 depois de Cristo, sendo batizado em 387, já no ano seguinte, por Ambrósio. Ambrósio aí foi um instrutor aí, né? Foi um Gamaliel na vida de Agostinho, como Gamaliel na vida de Paulo, né? Como foi ali em Paulo.
Então Ambrósio aí foi um ajudador aí de Agostinho. Foi ordenado ao sacerdócio, sendo 4 anos mais tarde consagrado bispo coadjutor de Hipona. Por isso que é conhecido como Agostinho de Hipona. Então ele é conhecido como um dos primeiros defensores da doutrina da graça no período da patrística, os pais da igreja. Uma discussão sobre o livre-arbítrio e predestinação já se estendia antes de Agostinho, e eram assuntos conflitantes no seio da igreja. Então, quando Pelágio se fez notar dentro da igreja cristã, Agostinho já era uma figura influente. Então, essa discussão de livre-arbítrio, predestinação, eleição pela graça, soberania de Deus na escolha. Então, todos esses assuntos, irmãos, ali foram debatidos ali por Agostinho, que tinha um profundo conhecimento da graça. Por quê? Porque ele saiu de um lamaçal, saiu de uma vida de pecado, de profundo pecado. Então, quando ele conheceu Jesus, ele sabia quem ele era e ele sabia quem Deus era e a obra que Deus fez na vida dele. Por isso que ele tinha tanto essa noção do que era graça, verdadeira graça. A graça que é o favor imerecido de Deus, que ninguém merecia. Todos estavam, como Paulo diz em Efésios 1, mortos nos pecados e delitos, mas ali foi então a graça de Deus alcançando vidas, alcançando o meu e o teu coração. Então nós vivemos nessa graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então na vida de Agostinho a graça foi superabundante e ele pôde ali combater Pelágio, pôde combater outras heresias, pode ser aí um fator fundamental aí depois na Reforma, em 1517, nas doutrinas da graça. Então isso nós vamos ver em outras aulas, porque aqui então nós chegamos no século V, passando para o século VI. Então do ano 313 até o ano 500, essas coisas aconteceram no meio da igreja. Essas duas heresias principais, arianismo e pelagianismo, defendidas aí o Agostinho defendendo aí a igreja da heresia de Pelágio e Atanásio defendendo a igreja da heresia de Ário. Então essas duas heresias ainda vão e voltam aí no meio da igreja hoje ainda, no século XXI. Precisamos estar atentos e saber que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, que Ele veio em carne, que Ele ressuscitou e que Ele vive para sempre, e que Ele é Deus bendito eternamente e que em breve voltará para buscar os que nele creem. Amém, irmãos? Então isso é um pouco da igreja, e semana que vem nós vamos aí entrando já na Idade Média, na Idade das Trevas, que vai aí da queda de Roma. Nós vamos falar semana que vem a queda de Roma, 467, 470 aproximadamente aí nesse ano, passando aí para o sexto século, final do quinto século, início do sexto século, a queda de Roma. Os bárbaros invadiram Roma, a Roma ocidental, e ela foi então extinta, mas ficou então a do Oriente, Nós vamos ver sobre isso. Vamos ver também o nascimento de Maomé no ano 600, os muçulmanos invadindo aí as nações, a Europa, as coisas que aconteceram ali na igreja. É interessante. Então, semana que vem nós vamos ver sobre isso. Então, participe, Deus abençoe, que você possa ter aprendido um pouquinho mais a respeito da história da igreja, e que nós possamos ficar firme na fé, firme nos fundamentos da fé cristã, firmes em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe a tua vida. Tem uma semana abençoada. Mas antes de nos despedir da paz do Senhor, tem o sorteio de um livro. Abençoado aí a respeito de música, ministério aí de louvor, Você que participa do grupo de louvor, se você não tem esse livro ainda, você pode ganhá-lo, E a pergunta eu já falei na aula, então se você participou aí, você vai saber.
né? Você vai saber. Como eu não estou conseguindo ver, eu vou ver aqui pelo meu computador, não estou conseguindo ver no meu celular mais as respostas. Então deixa eu ir aqui no meu computador, aqui que está do meu lado. Aqui. Então a pergunta é a seguinte, irmãos. Eu já falei na aula aqui. Então nós falamos sobre Tertuliano. Tertuliano, ele era advogado, ele era escritor, teólogo, e ele tinha uma outra função também. Ele escreveu quase 1000 palavras para o latim. Então escreveu 1000 palavras para o latim. E uma dessas palavras é uma palavra que a gente usa até hoje. Muitas outras, mas uma em específico que eu citei nessa aula. Que palavra é essa? Que palavra é essa que Tertuliano ali trouxe e até hoje a gente fala dela? Que é uma doutrina da igreja. Que palavra é essa que Tertuliano escreveu? Ou ele ali transcreveu para o latim? E até hoje nós fazemos uso dessa palavra. Se você sabe, coloca aí, o primeiro que responder vai ganhar esse livro. Vou fazer chegar na sua mão esse livro abençoado. Amém? Lembra? Falei? O Junião já respondeu ali, né? Trindade. É exatamente isso. Júnior Verdugo, então, ganhou o livro aí, ó. Ministério de Música. Aí, Junião, vai ler, vai começar a tocar uns violão aí, hein? Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Lembrando que hoje nós temos culto. Começamos com o nosso culto presencial. Gradualmente nós vamos aí começando com o nosso culto. Então, se você não está no grupo de risco, se você deseja estar conosco, esteja lá hoje no culto, em nome de Jesus. Se você se sente seguro para sair da tua casa e ir para o culto, esteja lá com a gente, nós vamos estar cultuando a Deus, né? Vamos estar louvando ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.